noite aqui. Vamos embora, debate. Com Calou. a aventura Inês Sousa Real, o Presidente do Chega e a porta-voz Agora do acabou-se a PAN, parvoíce. Pessoas, Animais e Natureza. Não sei o quem é. sorteio começa André Ventura, vai terminar a Inês Sousa Real. André Ventura, boa noite e bem-vindo. O Os Gilberto, crimes não sei quem é. sexuais têm marcado a atualidade nos últimos dias, nomeadamente o caso da violação em Loures. Bom tema Chega para abrir. e também PAN tem demonstrado preocupação pelo assunto, embora não apontem o mesmo caminho. O aumento Não das dá mais alto, penas malta. e a castração química temporária são os caminhos ela principais tirou, foi só para resolver chegar. este problema? São os únicos caminhos? Ela viu a minha Mais stream, bonito, malta. Boa noite, Inês, e parabéns, que sei que faz anos hoje sabia. também, por isso Exato, fica. isso. Ai, que parabéns querido. à pessoa que fazia anos hoje, é verdade, penso eu, e verdade. portanto, muitos parabéns. Quem pera? É o Hugo. O que temos assistido hoje, o que temos assistido neste último Quem é que faz parabéns? algo Quem é que faz parabéns? Quem é que faz anos? A Nós- Inês nós ou já o assistimos jornalista? números que conhecemos dos relatórios, nomeadamente do Razi, um aumento significativo de É o números de Hugo, violações. ok, achava Nada que era a que tivesse Inês. vindo a dizer que estava a acontecer e que era notório e visível, porque nós tínhamos notícias disso todos os dias. Ainda ontem, mais uma jovem foi agredida sexualmente e tentaram violá-la na parede. 2 estrangeiros também. Isto não quer dizer que sejam necessariamente os estrangeiros, mas neste caso eram estrangeiros. E há uma tendência de aumento dos crimes sexuais. E eu achei muita graça à manifestação que houve frente ao Parlamento, graça aqui no sentido negativo, que é a manifestação que houve devia ter sido à porta, olha, de partidos como o PAN, de partidos como o Partido Socialista, como o LIVRE, como o André, Bloco de Esquerda. Porquê? Porque quando o Chega propôs aumentar penas para os crimes sexuais, não estiveram lá. Estiveram a olhar para o outro lado. É assim, no caso do eu PAN, percebo quando porque é que não propôs estiveram lá. química para pedófilos, o PAN votou contra. Quando Porque- propusemos, e isto era particularmente Quer importante, dizer- e eu até gostava de questionar aqui a Inês Sousa Real sobre Nós isso, sabemos como é que o nós Chega se propusemos comporta no Parlamento, imigrantes condenados por crimes principalmente sexuais em quando são Portugal mulheres. fossem expulsos. O PAN votou contra. Portanto, dá a ideia que para o PAN um imigrante pode vir a Portugal, cometer crimes sexuais e ficar cá. Mas já lá vamos a essa parte, está associada não, à não questão estou à não. imigração. Estou só a dizer que os partidos votaram contra. O Chega propôs aumento de penas, propôs castração química, propôs que nos casos em que houvesse crimes sexuais não houvesse penas suspensas, que é o que temos hoje. Nós temos pessoas que violam outras e ficam em pena suspensa. Outros nunca chegam a ser julgados. Portanto, verdadeiramente, estamos numa situação É de assim. verdadeira impunidade. E o Chega lutou contra isso. Aliás, foi o único partido que lutou contra isso. PAN, Iniciativa Liberal, PS, PSD, não estiveram lá, olharam para o lado, que aliás era uma boa justificação. Seguramente para a Inês Sousa Real poder dar. acreditará Deixa-me que tem a só- Sim, agora, eu mente- sei que aqui Inês não Real, mentiu, não. Falar agora e também terá a oportunidade Nesta cena, dizer em isto, concreto, mas verdade. Ou nós estivemos. Não cabe na mesmo no cabeça caso dramático, ninguém um não é só violador crimes estar em sexuais, liberdade, violência man, é uma doméstica. estupidez. O Chega propôs mais casas-abrigo, propôs mais apoio municipal às mulheres. Não, Tudo 100%. isto foi chumbado, neste caso Isto não não foi há pelo como- PAN, como- disse em abono da verdade, mas pelo governo da AD. Portanto, nós, na verdade, temos hoje uma situação em que há protestos a dizer as mulheres não são instrumentos nem objetos, e isso é verdade, evidentemente, Certo. mas deviam estar à porta de partidos como o PAN. Não deviam nada, André, estão onde elas querem estar. A Inês Sousa Pá, Real, repara, então que quer dizer, acredito que há uma das formas manifestação a de tentar favor contrariar da liberdade da mulher e o André Ventura quer condicionar onde é que as mulheres estão. É um Boa bocado noite, tipo. felicito mais uma vez o Bro. nosso aniversário. Boa noite também, André. Eu acho que, e que sem qualquer tipo de desconsideração pessoal, André, o Chega tem de parar de mentir às pessoas. Porque o PAN tem sido a força política que na Assembleia da República mais tem conseguido aprovar medidas para proteger as vítimas, inclusive no abuso sexual. E acho também muito curioso que agora vimos André Ventura mudar de discurso, porque ainda há uns dias desvalorizava a pedofilia. E agora, de repente, já voltamos a ter aqui um discurso propagandista para aquilo que é o abuso sexual. E ainda bem que mudou de posição e ainda bem que está aqui ao lado de uma luta Mas não sei que é uma até luta quanto mais é que é digna. assim, Inês. Nós olhamos para os dados de forma concreta, temos 10% do aumento dos crimes de violação em Portugal, mas não nos podemos esquecer que a maioria não são praticados por estrangeiros, como também foi precisamente pela mão do PAN que aprovámos uma iniciativa para que as vítimas dos crimes de abuso sexual pudessem ter os kits na saúde e nos hospitais para as apoiarem, também o apoio à saúde mental e psicossocial e, no entanto, o Chega votou contra uma proposta do PAN para que precisamente nas escolas, e quando nos lembramos de casos como o da jovem de Loures que foi abusada sexualmente e viu ser partilhada estas imagens por toda a internet sem que ninguém denunciasse, o Chega votou contra a proposta do PAN por preconceito ideológico em relação à igualdade de género, a proposta do PAN que visava não só sensibilizar e campanhas de sensibilização nas escolas contra o bullying, mas Como? também o assédio sexual. Inês, o como? assédio Não é verdade. sexual
está nos dados Vocês da queriam Assembleia da mais República. ideologia de género nas Não é mais escolas. ideologia É de isso que nós género. não queremos. André, eu peço desculpa, não interrompi, Sim, ouvi com atenção e só agradeci dizer- também que não me interrompesses. Eu sei que no Parlamento tem esse hábito, tem o hábito de tratar quem está a interromper Inês, e trazer aquilo que é Inês- uma política a Inês tem tóxica muito para a mais Assembleia esse da hábito do que República. nós, Não até sou eu diga de assim, todos. onde a É verdade. mesmo a bancada do Chega que tem Avançamos. intoxicado o Parlamento. Mas queria concluir em relação a isto, porque efetivamente nós temos um problema grave. Eu gosto que a Inês na o trate sociedade. por tu e Não ele por são os você. 50 Não percebo deputados aqui do esta Chega que vão falta de resolver. Pelo contrário, decoro. os 50 deputados do Chega só têm causado ruído e viraram as costas aos portugueses naquilo que era a possibilidade de ter uma solução concreta para o país. O PAN aquilo que defende é que o crime de violação deve ser tornado crime público. Temos aqui um caminho ainda a fazer nestas matérias e que também possamos, em relação à questão da partilha disseminada deste tipo de informação na internet, como é evidente que as plataformas A t-shirt também foi sejam à vida. responsabilizadas e que também aqui a não ocultação destas Eu sobre este imagens tema posso dizer também alguma seja coisa? crime Já lá vamos, público. Seguimento do que disse a já, Inês. já lá vamos. Até porque está relacionado com a questão da imigração e da insegurança e seguramente o André Ventura vai querer falar sobre isso. Há políticos, alguns políticos, designadamente alguns políticos de Chega, que estão a contribuir Malta, olhem lá para os uma comentários. falsa percepção de insegurança, designadamente ao associá-la à imigração. Nós não nos podemos esquecer que as pessoas têm uma percepção errada que não Ou há um corresponde problema aos de dados. segurança. Nós temos problemas de segurança em Portugal que são multifactoriais. Devem-se, por exemplo, com a violência doméstica, que é o crime mais participado. Tivemos mais de 30 mil denúncias nos últimos anos em relação à violência doméstica. E, portanto, fazer daquilo que é insegurança relacionada com a imigração o crime ou a preocupação maior do ponto de vista nacional não nos parece correto e é uma agenda que não só vai contra aquilo que é a Constituição e por isso mesmo é que o PAN, como é evidente, não acompanha medidas que ponham em causa os valores da Como o aumento Constituição. das penas Não para se trata do violadores. aumento das penas, trata-se sim da castração o química, aumento como o das André penas para Ventura bem violadores sabe, é devia contrário ser- aos princípios da Não sei Constituição. Eles Aquilo que o apresentam PAN as duas defende, coisas. efetivamente, O problema é isto, já o meu. propusemos várias vezes, é que inclusivamente se revejam as penas do ponto de vista do Código Penal para que, por exemplo, não temos Eu já a vou suspensão da pena como temos, independentemente de quem pratica o crime. Porque aquilo que o PAN defende é que, independentemente da nacionalidade, e temos que olhar para os dados, se existe uma percepção de insegurança por parte das pessoas, temos que perceber porque é que as pessoas se sentem inseguras. Mas olhar de forma factual para os dados, Mas uma coisa é a porque percepção, outra é a insegurança. outra coisa são os fatores de insegurança e o RASI o que nos diz é que, de facto, os crimes mais participados são o de violência sexual, o de violência doméstica, os crimes de violência sexual tiveram também um aumento de 10%, e temos também outros a fatores como a criminalidade geral corrupção, baixou. como a corrupção, por exemplo, que rouba ao país mais de 34 mil euros por minuto e, portanto, nós no final deste 18 debate mil milhões de vamos estar euros aqui a ter uma boa quantia que vai ser perdida em prol não dos cofres do Estado. Olha, agora E, como parece que tal, estão a temos que concordar. não só promover medidas, que é mais que o PAN tem proposto, e no que diz Professor, respeito ao não combate à creio, corrupção, mano, sabes, o Chega tipo- pode ter proposto medidas, mas não aprovou nada. As 5 Imagina, medidas que foram poderá aprovadas no haver um Parlamento são do aumento PAN. possível E, portanto, eu- lamento, derivado lamento, de um mas aumento da não imigração. aprovar nada em matéria Mas de eu não corrupção. acho que seja exclusivamente por culpa do aumento da imigração, percebes? Que neste real é uma muleta do PSD. Porque no fundo eu também acho que se alimenta muito nos jovens Quem dava de joelhos a Aliás, ser parte do essa governo impunidade, não era o meu. André Ventura, não era Inês, eu. para não interromper. Agora peço também a mesma consideração. Se não vê-se... Portanto, não acredito que seja só por causa da imigração. O André tem que parar de Agora mentir aos Exatamente, portugueses, concordo que é mentir aos 100% portugueses. contigo, Bárbara. Ai, nós aprovámos propostas. Sim, ninguém propôs mais do que o Chega no combate à corrupção. Ninguém. Aliás, o PAN. não propôs. Aliás, propusemos uma coisa. É justamente isso que a Bárbara acabou de dizer. Dos corruptos. Aqueles mesmo que o PAN quis proteger O contexto sociocultural. Mas vamos, O PAN não a caso, inviabilizou essa vamos medida. ao Parlamento mesmo que a Inês Sousa Real quer falar. A Inês Sousa Real diz, e tal, pedófilos, mas somos contra a castração química de pedófilos. Eu não sei. Há muitos países que têm uma Constituição parecida com a nossa e têm castração química de pedófilos. Não sei porque é que Vão em Portugal... aplicar isso às não sei pessoas porque é que em acusadas na Portugal- vossa bancada? Em todos. E na sua e na Na nossa. na minha não tenho Na sua e na nossa. certeza. Não, mas há de ter por assédio. Olha, o seu braço direito até está a ser acusado por assédio. Isso também é por isso, mentira. Isso não é Isso mentira. também é Eu tenho aqui mentira. a notícia. E se quiser falar disso, temos muito para falar. Agora, o Chega é a favor da castração química de pedófilos? É. Porque os pedófilos têm que ser castrados. O Chega é a favor do aumento de penas. O Chega é a favor que acabem penas suspensas para pessoas Esta- que violam este mulheres, take. crianças. O que é que o PAN fez? O que é que o PS fez? O que é que o PSD fez? Votaram contra. E, portanto, o que eu digo é, nós não podemos andar aqui a brincar... Isto é um Mas está tema a criar- central. está a criar uma mentira. falsa Não. percepção de... Passem lá Não para a estamos- habitação, O que estamos pá. a dizer é assim, olha, eu vou-lhe dar um exemplo que aconteceu em Portugal este ano. Um violador em Coimbra violou 2 ou 3 mulheres. Foi condenado a uma pena de prisão. Cabo-verdiano. Neste caso, cabo-verdiano. Podia ser português. Foi condenado. Foi condenado também a expulsão do país. O Supremo Tribunal veio dizer que ele afinal tinha que ficar em Portugal. Nós apresentámos uma proposta para que violadores condenados, ou seja, vieram para Portugal, violaram mulheres e crianças e nós dizemos que têm que ser expulsos. O PAN disse não concorda.
E, portanto, não me venham cá com tretas que são a favor da segurança, que são a favor de controlo em relação a crimes e abusos sexuais, porque depois estão sempre do outro lado. Mas essa segurança não causa... Isto é daqueles casos que eu nem sei. Não vale a pena andar no... Portanto, isto é daquele... Eu não sei se isto foi assim, mas queria saber, por acaso. A muleta do PS e do PSD é manter o sistema judicial como Raio está, Supremo e é manter Tribunal o sistema disse que ele penal tinha que como está. ficar. Nós não temos dúvidas. Um violador não deve ter pena suspensa. Um violador deve ir para a cadeia, que é o lugar dele. Um pedófilo deve ser castrado. Se o PAN não concorda com isso... Então vamos olhar aqui para esta frase. Permita-me só responder esta questão também. Já lá vamos, Inês. Temos que reconquistar uma Europa que é nossa, que nos pertence, e não temos medo de dizer uma Europa cristã, porque é a Europa que construímos para nós e para Sim, as no nossas caso de ter crianças. sido, Senão, eu também acho a que ele não Europa devia estar vai cá, ser não. grande outra vez. Sabe quem disse isto? André Ventura. André Ventura, É, em pá, Madrid, pois, no mas- congresso da sua família política. Há aqui uma dimensão objetivamente trampista e Pá, mas nem nestes casos a extradição devia ser mais... Está a ficar descontrolada. E acho que mais isso até é reconhecido facilitada, mais ou menos né? por todos, tirando por partidos da extrema-esquerda, que acham que a imigração vai salvá-los eleitoralmente. Tenho uma má notícia, Vamos falar não do vai. pipi? As sondagens são muito claras. Obrigado, Mas, Biaga, obrigado o pelo país, sub, foi man. o ministro Thanks. Leitão Amar que o disse, não fui eu. Obrigadíssimo. Há 3 anos eu disse, o país está a caminhar Obrigado, para André. 10% de imigração. Exagerado, mentira, agora mais de 1 milhão de imigrantes em Portugal. Há 3 dias Mas atrás... Portugal precisa de imigrantes. Há 3 dias atrás, o ministro Leitão Amar disse que Portugal está a caminhar para os 15% e um dos países da Europa com maior porcentagem de Mas imigrantes. são uma necessidade. Ora, o Chega, o que disse foi, o país não pode fechar a Esta porta também aos do são imigrantes. uma O país também já necessidade, foi e continua a ser, não sei também se já é país um de take imigrantes, mas precisamos já de imigração foram. controlada. Precisamos de saber quem cá entra, isto não pode ser a bandalheira absoluta, quer dizer, acabaram com o CEF... e Ganda aí Ana, tivemos pá, mesmo olha, na espero que barricada. sim. Acabaram com o CEF, disseram que acabou o controle de fronteiras, entretanto começou a chegar toda a gente, não sabemos quem são. Olha, ainda ontem nós vemos notícias assim, Sim, Bárbara, tens procurado razão. pela É isso Interpol, mesmo. cadastrado, estava em Portugal. Sabe porquê é que estava em Portugal? Porque isto é uma bandalheira que ninguém se entende, entra aqui qualquer pessoa. E o PAN contribuiu para isso durante a geringonça, ao apoiar sucessivamente governos de António Costa, que mataram o CEF, permitiram que entrasse cá quem quer que seja, permitiram que houvesse, olha, manifestações, como temos visto nos últimos dias, de imigrantes a pedir subsídios. Meus amigos, nós não somos Mesmo contra... assim, Portugal continua a ser um dos países mais seguros do mundo. Há 12 anos que o Índice Global da Paz coloca-nos sempre no top 10. A minha mensagem para os imigrantes é esta. Querem vir para Portugal trabalhar? Venham. Querem vir para Portugal pedir subsídios? Não venham. Porque para isso nós já temos cá muitos. Aparentemente o PAN, o PS, o PSD e o LIVRE querem continuar a contribuir para esta invasão de imigrantes e de bandalheira. Isto já não é discurso, isto já não é debater propostas, isto é debater parvoíce. Não só combatemos, como há aqui uma questão. O André Ventura escusa de se esconder atrás do tema da imigração, ao invés de debatermos temas sérios que os portugueses querem ouvir lá em casa. Obrigado, é um bocado querem isto, ouvir sim. lá em casa. Ainda agora acabaram de dizer, para eu não Imigração interromper, é um eu tenho tema estado sério. calado. Não, mas não acha que a imigração é um tema A sério? imigração é um tema sério e contribui para o país mais de 2 mil milhões de euros para a segurança social, que é dinheiro que nos faz muita falta para a estabilidade financeira do país. Mas não nos podemos esquecer que, para a par deste debate sobre a imigração, temos verdadeiros Não sei nem que problemas, isso como é o aconteceu. caso do acesso à habitação por parte das famílias, do aumento do custo de vida, da proteção animal, que também não pode ficar para trás, e a esse debate o Chega tem fugido efetivamente. Mas, e há uma questão que eu gostaria de responder, e permitam-me aqui um passo atrás. É porque quem andou atrás de Luís Montenegro para fazer governo com Luís Montenegro e quase a pedir de joelhos para formar governo foi o André Ventura. Portanto, devia dizer que o PAN é uma muleta do PS. O problema da PSD, habitação não é exclusivo da imigração, malta. Parem de colar as duas coisas. O que o André Ventura convidou para ser precisamente Cara, uma mandatário da sua desconfiança para candidatura Miguel. Nós mandámos-lo presidencial. abaixo, Inês. Da candidatura Nós mandámos-lo presidencial, abaixo. com a ajuda do Nós PAN. mandámos-lo Com a ajuda abaixo. do PAN, que Vocês depois tiveram realmente segurança estava até ao fim, sabe presente. porquê? Inês, O que aconteceu André, não me depois? interromper. Foram expulsos do Avancemos. Parlamento. André, eu E já peço vamos desculpa, falar mas isso sobre é a o que política faz de coligações. precisamente no Parlamento. É bom que os portugueses vejam lá fora o comportamento tóxico, Que o comportamento confusão. tóxico que o Chega Não se tem. vitimize. Que não, eu não Deixa estou a lá, deixa lá a vitimizar. vitimização. O André tem é que respeitar quando eu já estou a nos falar. conhecemos há tempo suficiente. André, Para tens de Inês não respeitar vir. quando eu estou a falar. Inês, Eu já ouvi-te nos conhecemos há tempo calada, suficiente eu ouvi-te para não calada. andarmos com Respeito entre os dois, Inês, antes de continuar. vitimizações. Então, André, terá que permitir que eu fale. Acho que os portugueses não Vamos a gostam de isso. vitimização. Vamos Não a é uma isso, questão de Inês. vitimização, é uma questão de verdade e se há coisa que o Chega tem faltado é a verdade para com os portugueses. Nós não podemos pegar nos sentimentos das pessoas que têm toda a razão para estar indignadas. As pessoas têm não só um empobrecimento, continuam a ver as rendas das casas a aumentar, a não ter acesso à habitação própria, têm um governo que lhes tinha dito em plano da campanha eleitoral que ia descer o IVA para a saúde animal e que depois votou contra, assim como temos também desafios climáticos, e aqui sabemos que estamos muito distantes da agenda do Chega
Chega, que é negacionista das alterações climáticas, mas estamos mas temos efetivamente uma agenda e um desafio para as nossas pessoas, para os portugueses que estão lá em casa e que querem neste momento, acima de tudo, que as pessoas falem dos Epá, seus isso também é reais o Marco, problemas. calma lá. Não querem uma política tóxica Calma lá, ó que Marco. levado para o Parlamento. Ninguém quer E mesmo saber em da relação saúde às animal, questões, diz o quer gajo da que não tem violação, animais. quer Tipo, do calma lá assédio, com isso. Nós não nos podemos esquecer que é Tipo que fundamental que uma as pessoas têm montes de legislatura montes de despesas haja um com veterinários, compromisso, e mano. da Não é parte de Espanha, ninguém. o compromisso que existe Conversa é para essa? levarmos novamente ao Parlamento, Ninguém. não só propostas que visam Fala por garantir ti, chaval. o reconhecimento do crime de violação fuck? como crime Público, estamos de público, acordo? é absolutamente fundamental garantirmos que na habitação os portugueses têm respostas para quem quer comprar casa, seja a renda acessível Eu ou acho que crédito tudo é importante bonificado. ser Temos falado. que ter, de uma vez por todas, Agora, capacidade acho para que ela não jovens devia saírem de introduzir casa este tema e quando também está a no que falar de diz respeito à habitação. É proteção parvo. animal. E aqui o Chega Mas tem agora não é muito ninguém nós que quer saber, acabar de claro uma que vez quer. por todas com as bordas fiscais para a tauromaquia e reverter este valor para a saúde animal. Não sei Já lá É vamos, aquilo já que eu lá digo, vamos. Há aqui imaginem. uma questão que tem Olha, dividido este é um bom dois, ponto. Eu, por dois exemplo, estou-me a partidos, cagar que para até touradas. Para mim, o acabavam-se. confronto. E haver dinheiro público a ser injetado nas touradas, em vez de ser injetado em tentar descer o IVA da saúde animal, para mim faria muito mais sentido injetarem o dinheiro na saúde animal. E ao contrário até, se calhar, de outros membros Muito mais. do partido Chega, nunca ouvi uma palavra de pedido de desculpa por parte de André Ventura. Desde chamarem-nos nomes, desde provocarem aquilo que é a interrupção constante no debate parlamentar, e inclusive é com o episódio que acabou por ficar depois mais conhecido, como foi o caso da deputada Ana Sofia Antunes, a conduta tem sido absolutamente intolerável do ponto de vista daquilo que é a Não cordialidade sei. e o respeito, porque nós podemos Há muita gente a discordar votar no PAN politicamente, ainda, meu. aliás, E eu acho que o e PAN é André necessário no somos exemplo Parlamento, disso, atenção. Temos agendas políticas completamente diferentes, mas tem que haver um respeito. que São neste ambas, momento Roca, não porque o existe teu na tio, conduta do Parlamento. o teu tio O que Joca nós tem queremos direito é devolver ao voto aquilo que é o democrático tanto Parlamento quanto eu. aos portugueses, O ao nosso debate voto, que no tem que fundo, acontecer de pesa ao forma mesmo. séria sobre as causas que neste momento preocupam Percebes? as pessoas e sabem que contam com o PAN para isso. Permite-me responder só. Se me É um permitir. pedido de desculpa, não. Bom, então para isso eu era o deputado a quem mais pessoas tinham pedido Eu nunca te desculpa ofendi em e todo nunca o permiti que Parlamento. ninguém A Inês ofendesse sabe, ninguém porque dentro do nós até Parlamento. penso que fomos deputados únicos. Mas já tiveste colegas teus que me ofenderam no cruzados, Parlamento. e a Inês sabe muito bem que eu fui o deputado mais ofendido e provavelmente na história parlamentar. Ei, toda. E caralho, não quem é que se está a para isso. vitimizar agora? Vamos Porra! Vamos deixar História do- Vamos deixar-nos de vitimizar. Não, mas eu fui eu que lancei o tema. Eu estou bem com isso. Eu lido bem com os ataques. Fazer com as ofensas. emojis de Eu não vacas, faço, é fazer como- eu não emojis de faço. vaca. Eu não faço. Oh, Inês, já me chamaram bem pior. Já me chamaram bem Vais-me pior. Eu não desculpar, faço. quanto Eu líder não tens a faço. Eu não faço é como a responsabilidade Inês para toda real. É pá, mas o que é que esta merda não interessa, pá? Calem-se com isso. Falem sobre outras coisas, pá. Uma forma de fazer Que política. Eu não estupidez de faço conversa isso. de merda, por isso, pá. porque se Porra. fosse assim, o que já me chamaram naquele Parlamento, desde animais a fascista e a racista, já tinha passado por tudo, coisas que a Inês Surreal nunca passará. Mas a Inês Surreal também só tem um deputado, vamos lá ver. Inês Surreal. A ser primeiro-ministro. A Inês Sousa Real Fazerem- é candidata fazerem a ser body deputada shaming. única no máximo. É pá, André, isso fica tão mal. Ei, isso fica tão mal. Eu sou candidato a ser primeiro-ministro, a Inês é candidata a ser deputada única. É pá, é que isto é um mau aspecto esta frase, bro. E vem de uma arrogância bué da grande, meu. Tipo, para quê? Deputada única que ainda se estava a manter no lugar e que foi expulsa do lugar na última eleição e por isso quererem manter o lugar. Mas vamos à proteção animal. Oh, Inês, ninguém, eu já disse isto no outro debate. A Inês não gosta mais de animais Isso é que eu. mentira. A Inês não gosta mais de Estou animais que na eu. arena. A Inês não gosta mais de Estou na animais que eu. arena. Oh, malta, Esses- desculpe. esses não são Isto é o animais, debate das também não legislativas. contam. Na Que verdade, conversa é o esta? Chega criticou o abate dos animais. Isto parece o eu na- abate religioso, o abate halal. Parece eu na Sabe pré-primária. quantos Não, eu animais gosto mais de queijo do que tu. Surreal foi da história? Que é isto, meu? Não só sabemos, Sabe como quantos são? mais. Estou-lhe a perguntar, No sabe abate quantos de são? coxas, são perto- cerca de 300. Sabe quantos são abatidos de forma cruel no abate religioso? São milhões. Milhões todos os anos. E o PAN que é o PAN contra fez? o abate Não. kosher O e Chega halal. tentou O PAN é proibir contra o o abate halal, que mete animais a tentou sangrar proibir. até à Não morte, tentou de forma proibir. cruel, e o PAN estava do outro lado da barricada. Mais. é mentira, Mais. André. O PAN estava do outro lado da barricada. São milhões, não são 300 todos. É milho- Inês, são milhões de animais Um que animal sangram que até à fosse. morte. Sangram até à morte. Mas nós temos uma autarca do É pá, do PAN desculpa. que por acaso criticou uma coisa que é criticável e que ninguém mais tem feito que eu por isso, que é a forma como algumas comunidades em Portugal... Pá, daqui a bocado o Ventura está a proibir e outros os lagostins e as lavagantes nas marisqueiras. Mas a Inês Surreal lembra-se da Fátima Damas que disse São aos milhões de marisco! Em vez de proteger estes animais, E tem que ser marisqueiras. Ninguém fala O que é que o disto. PAN fez? Expulsou essa senhora. André Não é Ventura verdade. está Ou feito seja, o relatório. eu tenho que dizer, eu tenho que Mas eu dizer, posso eliminar. responder esta questão porque é mentira. não, é porque isto é importante. Não, É que o isso é PAN mentira. gosta de Ventral. dizer a Não ideia que é o absolutamente Partido de ninguém. Defesa dos Animais. Eu já disse isto à Inês. Ninguém gosta mais de animais do que eu. E a Inês no máximo Exceto os estará touros e o os mesmo. cavalos A que Inês estão no na máximo estará o arena. mesmo. Não, Nós não já estou. nós já procurámos.
procurámos. Aquele Olha, grito. pergunta. Sabe uma coisa, Inês? Nós todos os meses damos o nosso aumento salarial para associações. Sabe que muitos dos nossos deputados dão o aumento de 5%, que a Inês provavelmente guarda para si, que os deputados tiveram. Sabe a quem é que damos? Às associações de proteção animal. Muitos dos nossos deputados pegam no seu aumento de salário, como é o meu caso, e dão a associações. Alguns das associação animal. Não, desculpa lá, Hugo. Mas eu posso perguntar à Inês. Que é, se a Inês fica com o que é que tem sede do cão educado? Ai pá, conversas A estúpidas. Inês responde se Dou várias associações. Todos os meses? Todos os meses a várias associações, quer de proteção animal, quer dos direitos das pessoas. Então os cães e os gatos não merecem. Nós todos os meses abdicamos Também agora. E algumas delas André, fazem. deixar de falar. Vamos agora. Eu todos os meses não preciso de me gabar daquilo que faço para ajudar as associações, sejam das pessoas, dos animais ou do ambiente. Eu sou associada de várias associações, eu própria sou cuidadora de colónias e, portanto, ajudo... 5% dos salários. Precisamente, eu ajudo todos os meses, não só as várias associações. Mas em relação ainda à questão da causa animal, é absolutamente falso isso que o André está a dizer, porque quando foi para votar não só a criminalização de todos os maus-tratos contra todos os animais, o André Ventura e o seu partido esteve contra essa alteração. Quando foi para acabar com o IVA, aliás, todos os anos temos mais de 18 milhões de euros que financiam as touradas. E o André Ventura, que tão depressa vem dizer que não podemos ter o Estado a financiar determinadas atividades e menos ainda a fomentar a corrupção ou outro tipo de situações, permite que haja financiamento da tortura animal. E mesmo no bate-coxa salarial... A questão da tortura e da tortura animal e dos biens que não são iguais tem 20 segundos para avançar. Não apresentaram. Apresentámos não só estas medidas, eu peço desculpa, o Chega o que fez foi copiar propostas do PAN. Aliás, às vezes até se esquecem de trocar os nomes. Vamos falar da governabilidade, até porque têm seguramente entendimentos diferentes. Também isto que javardice de debate. Diferentes, por muito que a Inês Sousa Real acredite no grupo parlamentar e no crescimento, seguramente que chegue que javardice. Esta é verdade, esta cena deles a sair na próxima legislatura. Inês Sousa Real, há um ano dizia que é do centro progressista. No fim de contas, do centro-esquerda, estaria mais próxima do PS do que do PST. Aqui já foi acusada de ser muleta, de ter viabilizado governos à direita da Madeira, de ter viabilizado orçamentos do Partido Socialista. Neste momento, e para quem está indeciso, e aparentemente o PAN na teoria é mesmo indecisos, entre 18, obrigado, Mariana. 22, 25% de grande beijinho para si e para o Bloco de Esquerda. Qual é o ideológico que procura cativar? O PAN tem sido uma força política que, de forma construtiva, tem sabido dialogar com os diferentes governos para que, precisamente, as causas que os portugueses acreditam não fiquem claramente não é a Mariana Mortágua, que é a malta estamos a gozar. E desta degradação. É o Mariana Mortágua do chat da Twitch. Com mais medidas aprovadas, 63 medidas, e no Orçamento de Estado de medidas muito importantes, seja para apoiar a majoração das pessoas com deficiência que efetivamente possam precisar deste subsídio no aumento de 79 euros. Sim. Seja para chegarmos a mais de 350 mil mulheres que beneficiam agora, por exemplo, da comparticipação dos seus medicamentos quando têm a endometriose, ou até mesmo naquilo que é a tarifa social de energia, que foi pela mão do PAN, que abrangemos mais de 200 mil famílias que passavam frio nas suas casas no inverno, ou então passavam ondas de calor. Está a debitar pontos do seu programa. Não, aquilo que é importante que fique claro é que há de facto uma força política na Assembleia da República que trabalha, e isto significa que, do ponto de vista das pessoas, as pessoas não querem saber se as medidas que fazem diferença na sua vida estão mais à esquerda ou mais à direita. O PAN efetivamente tem trabalhado no centro progressista. Mas isso não pode ser vazio ideológico? Não é um vazio ideológico, pelo contrário, nós não temos o preconceito ideológico que algumas forças políticas da esquerda têm. Por exemplo, nas medidas da habitação, quando defendemos que o direito à habitação não é apenas o direito a arrendar, é também o direito a comprar. E é por isso que, pela mão do PAN, tivemos o aumento da isenção do IMI de 3 para 5 anos. Coisa que, por exemplo, a esquerda não o faria. Da mesma forma que, do ponto de vista da direita, no Estado Social, e quando foi pela mão do PAN, precisamente, que conseguimos também aumentar a majoração do IRS para as pessoas que querem deduzir as suas despesas com a habitação, nós sabemos que precisam medidas que vão ao encontro das causas dos portugueses que representamos na Assembleia da República e que, efetivamente, não estão aqui espartilhadas ideologicamente, nem pela direita, que muitas das vezes quer uma intervenção mínima do Estado, nem pela esquerda, que também, de alguma forma, olha com algum preconceito para a iniciativa privada e para a economia verde e para o progresso que o país tem. Está a falar muito rápido. Disse aqui neste estúdio, numa entrevista ao Telejornal, aliás, inaugurou a expressão nunca é nunca, faça qualquer entendimento. Que ela dá rios de dinheiro.
com a AD de Luís E Montenegro. bem. Na semana passada chegou a sublinhar que o Jamie é se lindo. houvesse esclarecimentos do presidente do PST, as coisas poderiam mudar. Foi o Chega. Mas voltou a compará-lo a José Sócrates, também já o tinha comparado a Marine Le Pen. Há alguma possibilidade de entendimento ou nunca Bem, eu não vou. está em cima da mesa? Exigiu esclarecimentos foi o Chega. Que, aliás, Mais vale, os né? partidos olhavam para o lado, o Chega apresentou uma moção de censura para obrigar o governo a ir ao Parlamento. E a justificar-se de casos como o enriquecimento que ninguém consegue compreender. Os políticos têm os mesmos direitos que todos os cidadãos. Têm mais deveres do que eles, nomeadamente deveres de explicação. Não é concebível que um político possa fazer palácios, comprar casas a pronto, com dinheiro. Mas depois de ter comparado o primeiro-ministro José Sócrates... É, o automóvel está um bocado wild. À mão, quer dizer, os políticos têm que ter uma ética acima disso e têm que dar explicações. Depois de ter comparado a José Sócrates, poderá haver um entendimento? Isso não é connosco. Nós estamos do lado onde sempre estamos, os outros partidos farão o que entender. Agora deixe-me só, porque neste ponto, dizer isto, é que o PAN não é de vazio ideológico. O PAN é um partido contra o progresso. É verdade, o PAN... Olha, vou-lhe dar um exemplo, o que nos distingue, porque estava a dizer do que nos distinguia. O Chega procurou descer o preço dos combustíveis e o preço do ISP, que está a níveis elevadíssimos comparativamente com a Europa. Os portugueses hoje para abastecer pagam imenso. O PAN votou contra. O PAN não quer que as pessoas vão à bomba de gasolina. André Ventura, mas não respondeu à minha pergunta. Eu já lá vou, Nós temos de falar eu já lá vou, eu não vou fugir a isso. Mas é para mostrar que o PAN é um partido radical, ideologicamente vazio, mas que está contra o progresso das pessoas. Por isso é que é a favor de mais impostos sobre quem vai para a gasolina. Mas também lhe queria dizer outra coisa. O PAN ainda tem coisas piores, como querer que as crianças todas tenham que comer menu vegetariano, ou querer... Olha, não é verdade, o PAN chegou a propor uma moção para que até os animais tivessem que ser vegetarianos. Agora veja, ou seja, não comerem carne. Ou seja, veja onde isso chega... Olha, está aqui, desculpe lá. O PAN propõe que até os animais tenham que ser vegetarianos. Está aqui. Isso é mentira. Desculpe lá, eu tenho que trazer isto. Eu sei que o debate é o debate. Mas, olha, eu tenho aqui uma... Eu gostava mesmo de perguntar. Não, é que dá vontade de rir, é engraçado. Você me dá vontade de rir. É pá, foda-se. Esse era o seu representante. Ele não é meu representante. Bom, era representante do PAN em abril do ano passado. Sabe o que é que ele disse? Foi-lhe retirada. Ele disse isto. As pessoas insistem em povoar o planeta Terra de seres humanos, mas se o fizerem, têm que o fazer à sua custa e não à custa do Estado. Muito bem, o exercício, André, foi interessante. O que eu quero dizer é... Pá, errado não está. Para mim também se deixava de povoar o planeta Terra de seres humanos. Para nós, e eu quero deixar isto claro em relação ao PAN, acho que só tínhamos todos a ganhar com isso. Nunca é nunca, ou nunca é nunca pode ser talvez. Chega, tal como fez na Madeira, ao contrário de outros partidos, tem um património, que é onde há corrupção. Penso nisso todos os dias no trânsito. Atua, sem medo, a direito, sem medo. Luís Montenegro tem neste momento suspeitas sobre ele. Claro, de enriquecimento, de favorecimento, de várias coisas que todos os portugueses têm acompanhado. Penso todos os dias quando estou preso na segunda circular que se houvesse mais gente a usar preservativo, não... A segunda circular não entupia às 5 da tarde. Que existem sobre ele. Sabem? Não explicar coisas como, olha, aquilo das contas, de ter dinheiro em várias contas para não ter que as declarar. Ou de poder comprar casas a pronto em nome dele. Não é verdade? Quer dizer, isto faz lembrar José Sócrates. Eu lembro-me quando José Sócrates comprou uma casa a Paris. Não está a exagerar. Pronto, não estou a exagerar. Mas qual é o exagero? De chegar a Lisboa, olha, eu não conseguia comprar. Eu não conseguia chegar a Lisboa e comprar nenhuma. Quanto mais duas. A pronto. Porquê? Porque sou política e Inês também, provavelmente também não. Ai, coitadinhos! Provavelmente não conseguiria. Ganham Quando tão um político pouco. diz, eu consigo. Das duas, uma. Ou é rico, e isso não é mau, é bom. Ou então enriqueceu de forma suspeita. E tem que explicar isso. Isto é populismo. Isto é exigir muito aos políticos. Eu faço esse exercício para todos os políticos. Quer dizer, se a Inês amanhã chegar ao Palácio de Queluz e o comprar, eu vou-lhe perguntar, Inês, onde é que lhe veio o dinheiro para comprar isso? Fazer um acordo com uma pessoa que insiste em não dar essas explicações. Sério. Então que democracia é que temos? Então, Comprar o Palácio de Queluz é wild. Mas a resposta qual é? A resposta é que enquanto não houver clareza e transparência, nunca se Eu comprava o Palácio de Queluz. Muito bem. O minuto e meio final, até para os tempos ficarem equilibrados, é para a Inês. Ia para lá morar como a Dona Maria. Tem aqui várias respostas a dar a André Ventura. Não sei, Alexandre, tens que lhe perguntar, tens que lhe pedir o Pix. Não, há aqui algumas coisas que era importante desmontar, porque de facto está na altura de André Ventura deixar de mentir ao país e deixar de oportunisticamente pegar na indignação das pessoas. Eu compreendo e respeito os portugueses que estão indignados, estão chateados, vamos novamente para eleições, não viram o seu custo de vida melhorar nos últimos anos, mas quem faltou ao país foi o Chega com os seus 50 deputados. Quando o PAN propôs, e eu pergunto se essa é radical, propor a reforço de 10 milhões de euros para ajudar as associações de bombeiros, o Chega votou contra. Quando o PAN propôs também a comparticipação dos medicamentos para idosos, o Chega votou contra. Ou até mesmo quando propusemos acabar com os residentes não habituais, que todos os anos o país perde mais de 1.000 milhões de euros
por causa dos impostos que não são cobrados. Vou já lá, André, não tenha pressa. Aquilo que o Chega votou foi contra, e este é um dos fatores de maior especulação para o mercado da habitação no nosso país, mas também um potencial de tem mais 30 segundos. Vamos ao ambiente e vamos... Neste momento, os espaços sociais estão a ser financiados por proposta do PAN, que introduziu a taxa sobre o carbono, e na questão dos combustíveis nós defendemos que a isenção sobre os produtos petrolíferos deve acabar e que esses 300 milhões de euros devem financiar passos sociais gratuitos. As pessoas vão pagar mais. Passos sociais gratuitos para todas as pessoas. As pessoas vão pagar mais na bomba de gasolina. Se defender que a população tenha passos sociais gratuitos, é que os portugueses mas acha que as pessoas pagam melhor na bomba de qualidade de gasolina? vida, querem melhor qualidade de vida, não querem nem um planeta completamente destruído, querem ter também melhores ajudas naquilo que possa ser a sua mobilidade, porque nós precisamos de olhar para as cidades e para o país de uma forma mais sustentável, social e ambientalmente. Se paga nas bombas de gasolina. Peço desculpa que não me continuem a interromper. Não respondeu. São 20 segundos para fecharem nesta respondeu. Está a favor ou não? Não é isso que ela está a dizer, André. Foi que existe de forma progressiva o fim da isenção sobre os produtos petrolíferos. Ou seja, paga-se mais. Não podemos continuar a destruir e a dar borlas fiscais. Paga-se mais para as pessoas andarem em transportes públicos, não é assim tão dramático. Eu não me importaria. Olha, eu pagava mais se as outras pessoas parassem de andar de carro. Eu não me importava se isso fizesse com que houvesse outras pessoas que desimpedissem a segunda circular, eu não me importava de pagar mais gasolina, muito sinceramente. Do Livre Rui Tavares, já a seguir toda a análise aqui na RTP3, no canal de notícias da RTP. Boa noite. Mas pronto. E obrigado. Mas eu tenho que adaptar-me à minha realidade, certo? Não vou estar a falar sobre o interior do país quando eu não moro lá. Para isso, Natália Carvalho, Filipe Luís e também... Percebem o que eu quero dizer? Está nos estúdios do Porto. Já lá estão os comentadores, notem, foi o segundo a seguir. No segundo a seguir já lá estavam os comentadores a esfregar as mãos. Tenho que ter em conta o interior. Quando decido o meu voto, não. Eu estou a votar basicamente tendo em conta a minha realidade. E eu não defendo que haja um voto consciente, não sei, não, desculpem, eu voto consoante a minha realidade. Lamento, são posições diferentes, percebo que vocês façam de outra forma e somos amigos na mesma, mas eu voto consoante a minha realidade. Eu voto consoante aquilo que me dá jeito a mim. Pronto, é só isso. Eu tenho que representar as minhas ideias, não é as dos outros. Porque defender as ideias dos outros, enfim. Não é questão de ser Lisboa, é questão de... Imagina, também tenho casa no Alentejo. Não é por aí. Também me dá jeito de não gastar tanta gasolina aí para o Alentejo. Mas, não é por aí. Ou seja, é mais qual é a minha realidade. O que é que eu preciso neste momento. Neste caso, a casa não é minha, é da minha família, ok? É dos meus avós. Os meus avós viveram lá durante muitos anos e, entretanto, mudaram-se para cá, ok? O meu avô trabalhou na estiva, a minha avó trabalhava a fazer cenas para o colégio militar e, como tal, eventualmente fizeram a cena deles e compraram uma casa aqui. Sim, estiva, tipo, a descarregar dos barcos. O meu avô trabalhou a descarregar dos barcos e depois trabalhou como cozinheiro no colégio militar. Portanto... espera lá que ela vai falar. Discutidas, mas também trabalhadas na Assembleia da República, como é o caso da habitação, dos transportes públicos, da crise climática ou da proteção animal, em contraponto com aquilo que tem sido um ambiente que tem degradado as instituições, mas também o próprio Parlamento. E por isso mesmo, tendo em conta que o PAN tem sido esta força política que de forma dialogante e construtiva tem conseguido trazer as causas das pessoas para o Parlamento, eu não posso deixar de apelar que no próximo dia 18 nos deem um grupo parlamentar para termos mais força e com isso mais representação das causas e preocupações dos portugueses. Muito obrigado, Inês. Imagina, do PAN que participa neste primeiro debate na RTP, o teu voto individual é a vontade do coletivo. Estes 30 minutos são portanto, quando praticamente sei lá, mano. Não há um ponto de convergência entre os dois. Não, eu acho que foi importante. É o nome do gajo, vivo. Queres que eu te chame o quê? Aliás, muito mais vivo Só do que o debate que houve esta noite também. É importante para separar as águas. É o nome do gajo do chat. Mas acho, não, enfim, terei tempo de fazer debate com os outros dois protagonistas. Agora acho que ficou claro, enfim, o logro, a farsa que o PAN representa, em termos de proteção animal, em termos mesmo do progresso, em termos do apoio a pessoas, como é o caso dos combustíveis, que eu quis frisar aqui, que o PAN esteve sistematicamente contra, mas mesmo no tema central do PAN, em dois temas
temas que o PAN tanto tem atacado o Chega. André, que tem eu o espero Chega. que tenha ficado claro, no fundo, o confronto que fiz com a Inês Sousa Real. A questão dos animais, em que o Chega tem insistido mais do que nenhum outro para a proteção dos animais e para o aumento e para a proteção e para a penalização de quem comete crimes contra animais, mas também no caso das mulheres, em que nós mostramos que com várias propostas de aumentos de penas, de casas-abrigo, de defesa da dignidade das mulheres face aos agressores, e que o PAN esteve sempre do outro lado. São dois temas que há muito tempo não há pontos de convergência. Temos de fechar, André Ventura. Acho que foi esclarecedor Agora ele foge. acho que foi esclarecedor e este tipo de debates é bom para a democracia. Era isso que acho. Para mais. Hoje foi a primeira noite, muito boa noite. Foi a primeira noite de uma série de 28 de frente a frentes, debates, que culminarão também com um debate com todos os partidos com assento parlamentar que acontecerá aqui na RTP. Amanhã haverá mais frente a frente. Gosto dos técnicos lá atrás. Este foi o segundo. Continuamos com a análise de Natália Carvalho, Filipe Luís e o Manuel Carvalho, que está... Está bem. Pronto, é isso. Portanto, o debate acabou. Agora são 3 horas de comentário político. Fantástico. Como sempre.